Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Nebraska Cornhuskers. É isso aí, Nebraska é um estado com características muito específicas, porque não é o único, na verdade, mas é um estado órfão de franquias das principais ligas. Então não tem times na NFL, não tem no hockey, não tem no beisebol e também não tem no... Tá faltando uma. Qual que são as principais ligas? Basquete. Não tem no basquete também. Tá, Não tem nada, na real. Não tem nada, exatamente. Não, mas tem milho. Tem milho, exatamente. Tem milho. Eu particularmente gosto muito de milho. Eu tenho uma dúvida se milho é meu alimento preferido ou se é a batata. Sabe de onde é que vem a batata? A batata? É. Eu acho que vem da Europa. A batata inglesa, ela não veio da Europa. Não veio da Europa. Ela veio do Peru. Ah, Os incas plantavam batata. Ela foi importada. Tem uma porrada de tipo de batata no Peru, Tem. cara. Batata e milho, inclusive. Isso, O milho também é do Peru. É verdade. Eu quando fui ao Peru, sabia? Legal. Eu fui a Machu Picchu. Fiquei doente no Peru, sabia? Fiquei internado lá no Peru. Tive um... Falta de ar. Não, cara. Eu saí resfriado do Brasil. E a Alexia, minha noiva, ela faz roteiros com 12, 15, 18 km de andar por dia, né? Uhum. E, cara, no quarto dia lá, quando a gente chegou no Machu Picchu, a minha imunidade caiu e eu tive uma pneumonia. Eu fiquei internado no Peru. Legal, né, Montanha? Muito interessante. A cara do Montanha é sempre melhor, né, cara? Mas vamos falar aqui do Nebraska Cornhuskers, cara. É um estado pequeno que, por não ter times de outras grandes ligas, com certeza abraça o programa universitário como fanáticos. Exatamente. É um estado que tem 2,2 milhões de habitantes. Diga. Antes de vocês entrarem de fato ali no resto do programa, deixa só eu puxar aqui que temos mais um superchat do Ian. Opa. Muito obrigado, Ian. Que ele fala que ele prefere começar o final de semana na sexta. Por isso o almoço já vem com um belo copo de bacala. Você percebe que que não é uma dose. Simplesmente uma dose, é um belo copo. Copo. Até a boca de Macallan. E ele também sorteia 5 assinaturas. Muito obrigado, Ian. E daí nós temos aqui uma questão que o Leandro Coutinho levanta. Alguma chance de algum dia vocês falarem da Eastern Illinois Panthers Football? Estudei lá em 97. Foi de lá que saíram Tommy Romo e Jimmy Garoppolo. Compete na Divisão 1 e é membro da OVC Big South. Olha, antes do Thiago Delandré responder, há uma chance, claro. Afinal de contas, a gente tem a previsão, a perspectiva de que esse programa aqui dure anos. E se a gente ficar anos fazendo esse programa, talvez em algum episódio a gente chegue nesta universidade, porque eu não conheço ela de nome, né? Mas o Thiago Delandré agora vai posicionar ela dentro do ranking dele, dizer assim, ó, cara, ela tá mais ou menos em tal posição, e a gente consegue dizer se isso vai acontecer próximo ou daqui uma década. Posso te quebrar agora? Pode. A gente já falou dessa universidade. Não, mas eu tô falando assim, ó, do por que deve torcer. Ah, tá. Fazer o quadro do programa sobre ela. Fazer um ranqueamento, ela vai entrar ali em 230, 240, por aí. Então vai demorar um pouquinho ali pra acontecer, né? Tem umas universidades de Juco na frente, tem uns 200, 150 mais ou menos. 150 a 200, então vai demorar um pouquinho. Mas a gente já falou em algum momento, tanto que eu lembro dessa mensagem, ele disse que estudou em 97 lá, e a gente no programa seguinte, quando ele mandou esse superchat, a gente falou da universidade. Falamos que divisão que era, o tipo de enfrentamento que fazia, a classificação dela. Aí tu pergunta, qual programa que foi? Eu não faço a menor ideia. Não, procurar, perfeito, porque eu realmente não lembro. Mas tem um outro ponto que é o seguinte, qual é o nome do nosso colega ali, Montanha? Leandro Coutinho. O Coutinho, beleza. Coutinho, a gente vai fazer o seguinte, cara, porque a gente gosta de ajudar quem nos ajuda. Então, se você tá comentando, dando like no episódio, compartilhando nosso conteúdo, falando com seus colegas, você merece um pouco de atenção, você merece muita atenção, e a gente vai trazer alguma coisa sobre essa universidade no próximo programa, Thiagão. É isso aí, tu pesquisa, a gente não vai fazer um bloco inteiro, mas a gente vai fazer uma passão sobre ela. Fechou? Faremos Perfeito. Vamos lá, Nebraska Cornhuskers. O estado de Nebraska é um estado pequeno em proporções, né? Ele é o 38º em população nos Estados Unidos, ele tem 2,2 milhões. Proporcionalmente, ele tem a população do Sergipe, que é o menor estado do Brasil em território, e tem a 16ª área dos Estados Unidos. Então, é um dos maiores estados em tamanho, mas proporcionalmente é um dos menos populosos. Fica bem no centro do país, então eu bato muito nessa tecla, até vocês debocharam algumas vezes, né? Que os estados têm características muito próprias em relação a várias coisas. O estado de Nebraska é um estado agrícola, que não tem um nível de industrialização forte no sentido de matéria
de produtos... Produtos refinados. Certo. Né? Então é muito... Manufaturados, enfim. Exatamente. Então a grande indústria existe em cima da produção de alimento. Então pegar a matéria-prima alimentar, transformar no subproduto e trabalha-se muito em cima disso. Além disso... Tu falou que a gente debochou outra vez de ti, foi quando a gente tava fazendo o programa sobre... eu ia evitar falar a palavra de novo, mas tá bom. Foi Albany. Foi Albany? Ou Alabama, não lembro. Não, Não, era Notre Dame, por causa dos tijolinhos isso, é que tu falou que o grande trunfo do estado era barro. Não, Era argila, barro. né? Ali faltou tato de Era vocês barro. pra... Pô, aqui tu tá falando que são produtos agrícolas, que é o agro, enfim, o agro é pop em Nebraska. Agora tu vem, comparar com barro. E as motos são como jet skis, mas vamos prosseguir. Beleza, vai, continua. Porque é outra propaganda também, né? Então é um estado relativamente pequeno que tem muita força no sentido de indústria não, né? Na agricultura, e também tem força no sentido empresarial, porque diferente também de outros estados, é a principal universidade do estado e, consequentemente, há grandes centros de logística ali no estado. Os principais frentes de empresas, por exemplo, a FedEx tem uma das maiores sedes deles no estado de Nebraska, numa frente muito mais focada em transporte de cargas pesadas, tá? Então não é a FedEx normal que manda a bola, por exemplo, do Wilson lá no filme. Ah! Pegou a referência? Peguei. E aí também tem um setor de seguradoras muito grandes no estado de Nebraska, e aí por conta de força política, de taxas nesse sentido. Então, o estado de Nebraska forma muita gente, basicamente todo mundo que quer estudar, fazer uma universidade relacionada à parte de agricultura. E também industrial e de comércio, porque é a maior universidade do estado. Então fica muito aquela coisa de, tu quer estudar, tu obrigatoriamente tem que ir para Lincoln, que é onde fica a Universidade de Nebraska, porque, assim, é a maior universidade que mais tem capacidade, consequentemente tem os melhores professores também. Então é um estado menor, pequeno, e tem bastante vaga também, por isso que tem essa frente. Vamos lá, Montanha, pode passar o próximo slide pra gente aqui, cara. Vamos falar agora justamente sobre Lincoln, né, que é a cidade que fica a Universidade de Nebraska. A cidade de Lincoln é uma cidade pequena, tá? Por mais que seja a capital do estado, não é a maior cidade do estado. Sabe qual que é a maior cidade do estado de Nebraska? Não. É a cidade de Omaha. Ah, Omaha! Exatamente. Cara, que legal. Omaha que ficou famoso, cara. Omaha ficou famoso porque, tem várias coisas, né? Inclusive a praia da Segunda Guerra Mundial, né? Que sai lá. Muito bom. Mas o Peyton Manning Exatamente. fala Omaha no pré-snap dele. É isso aí. E depois eu vou te explicar, desse um corte bom, por que ele falava essa cidade aí. Então... Mas você percebe que os quero voltaram com força, tá, cara? Porra, esses filhos da puta tinham ido embora. Semana passada eles já vieram dar o ar da graça, mas hoje eles estão... No Zona Franca, quarta-feira também, depois de escutar, de repente... É uma cidade pequena, uma cidade de 291 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Blumenau. É menor em tamanho. E tem um histórico de buscar muita gente de fora. Ou seja, muita gente vem de estados vizinhos a Nebraska, Iowa, Idaho, Minnesota. Eu fiquei pensando, ainda bem que não tem os pica-pau junto. Deus do céu. E aí vem muita gente de fora para estudar na Universidade de Lincoln, que é a maior universidade do estado, tem quase 100 mil estudantes e tem espaço para crescimento. Não há números oficiais, então existe uma possibilidade desse número ser ainda maior. Perfeito. Desculpa. Quero ganhar os Me perdi. Montanha, os caras querem me tirar. Pode passar, Montanha. Vamos pro próximo slide aqui, por favor. Cornhuskers, cara, eu ia perguntar lá no começo, mas tem aqui a resposta agora, cara. O que significa, qual que é o significado do nome, né, do time? Cornhuskers. Cornhuskers significa descascadores de milho. Então Aí, tem o Green Bay Packers é os cabeça de queijo e o Nebraska é os cabeça de milho. A galera usa realmente esse chapéu ali. Eu acho mais legal, inclusive, que o chapéu dos Packers, porque a coisa mais chamativa aí, não. Cara, isso aí chega a ser ridículo. Tipo, tem fileiras inteiras. A Student Section deles, que é a seção dos estudantes, tem quase 1000 cabeças lá, que todo mundo tá com um capacete amarelo, sabe fazer no arruaça, com a cara pintada. E, enfim, se faz uma algazarra boa. Tá aí um objetivo de vida pra mim agora. Conseguir um chapéu de milho dos Cornhuskers original. Eu já tenho um original, uma cabeça de queijo original, né? Uhum. Que eu ganhei de uma amiga nossa que foi até Green Bay, a Camila, muito obrigado. E ela trouxe de lá a cabeça de queijo. Então, agora, meta de vida, conseguir um chapéu de milho. Então é uma homenagem que a universidade, o programa de futebol, na verdade, faz aos descascadores de milho, que assim, porque tem isso também, muita gente vinha, como eu já disse, vem de fora do estado para trabalhar, e acaba ficando para safras seguintes, sabe, fazendo residência no estado. É um estado muito grande em tamanho, como a gente já disse, mas
pouco populoso, justamente porque a grande área do estado ela é usada realmente em plantações. Não necessariamente de milho, mas ficou marcado a época por ser o principal produto agrícola da época que a universidade foi fundada. Aliás, a universidade foi fundada em 1862 e o programa de futebol foi fundado em 1890. Então é um dos programas mais antigos do país e, consequentemente, também é um dos mais tradicionais por fatores que a gente vai dizer a seguir. Perfeito. Passamos então, Montanha, por favor, aqui o próximo slide. Vamos falar de Bob Devaney e Tom Osborne. O programa de Nebraska tem 12 títulos nacionais reconhecidos, entre aspas, pela NCAA. E o cidadão da direita ali, que a gente vai falar depois, ele tem participação em 11 desses 12 títulos nacionais, em um período bem grande de tempo. O programa de futebol de Nebraska ele nunca foi assim, uma potência, também porque faltava estrutura, faltava até questão financeira, e como várias figuras importantes de sucesso nos Estados Unidos, no sentido financeiro mesmo, grandes empresas e grandes comércios, eles se formaram na Universidade de Nebraska, eles acabaram indo, em certo ponto, doando dinheiro, e agora na verdade, né? Mas assim, doando dinheiro para melhorar as estruturas da universidade. Então, rapidamente ali, em 1962, em diante, a universidade começou um projeto de expansão muito grande, pós Segunda Guerra Mundial, que também acontecia uma retomada até no setor agrícola por conta da parada do setor industrial pós-guerra, né? E essas pessoas, esses benfeitores, digamos assim, começaram a melhorar a estrutura da universidade e fortalecer, consequentemente, não só o programa de futebol, mas todos os programas acadêmicos e esportivos que a universidade tinha. O Devaney é o primeiro cara a assumir essa frente e fazer da universidade mais competitiva. Eles, por ser uma força no sentido de, historicamente, de sempre buscar gente de fora do estado, não ter... Porque Nebraska, diferentemente de todas as outras universidades que a gente falou até agora, nunca teve nunca foi presa aos jogadores do estado. A gente pega o melhor que tem no estado, mas entre o nota 6 nosso e o nota 8 lá do estado de Illinois, a gente vai no nota 8. Enquanto que vários outros estados, como Ohio, Alabama, Texas, preferem se fechar um pouco mais no estado. Obviamente que isso se abriu muito mais, né? Não é tão restrito nesse sentido, mas o Nebraska nunca teve esse receio. O Bob foi o cara que estabilizou isso nesse sentido, só que ele ficou pouco tempo. 62 a 72, venceu 2 títulos nacionais, e o Tony Osborne era treinador ofensivo dele quando o treinador principal assumiu a universidade, ficou de 73 até 1997. Ele venceu 83, né? 73 a 97. Mas o Bob Devaney não ficou de 72 a 82? 62 a 72. Ah, 72, beleza. E aí ele venceu 3 títulos nacionais reconhecidos, tem 255 vitórias, 13 títulos de conferência e sempre teve a participação em bowl. Então foram 25 anos como treinador principal, ele teve 25 participações em bowl, e a pior campanha na história dele, que deu crise na Nebraska e os caras corriam com tocha pela cidade, foi um 9-3. Então o ano que ele menos venceu na Nebraska teve 9 vitórias e 3 derrotas. Outra coisa que o Bob impulsionou, digamos assim, é o histórico que... A gente pode ir pro próximo slide? Pode, por favor, Montanha. Que estabilizou algo muito legal no sentido de... E aí são os 3 títulos nacionais que a Universidade de Nebraska tem, historicamente, que é a principal fase de êxito, digamos assim, que é mais na final do Tony Osborne, e que ali ele venceu o título nacional em 94 e 95 com o Tommy Frazier, que é considerado por muitos o maior jogador da história do college que não jogou na NFL, porque ele era um fenômeno no college e naqueles exames pré-draft e tudo mais, descobriu-se que ele tinha um problema cardíaco e sanguíneo, que, enfim, tinha coágulos com uma certa frequência, e teve nas pernas algumas vezes, e, enfim, risco de amputação e tudo mais, e, consequentemente, os times da NFL ficaram com receio de draftá-lo. Então, assim, um cara que venceu o Heisman, que foi um fenômeno enquanto jogou na Universidade de Nebraska, e ainda assim nunca teve chance na NFL. Em 97, venceu contra a Tennessee, o título nacional do Peyton Manning. Então, ele não fala abertamente sobre isso, mas meio que uma forma de vingança e retaliação contra a cidade de Lincoln foi chamar Omaha como a maior cidade do estado de Nebraska. Aí, ó, descobrimos aí, Montanha. Ele não diz que é isso, mas os rumores apontam que é uma vingança pelo Peyton Manning ter perdido o título de 97 para Nebraska, cara. Aí ele zoou a cidade de Lincoln chamando Omaha, que é a outra cidade de Nebraska. A rival de Lincoln. Olha só. Uma zoeira meio pequena, né? Porque acabou perdendo título nacional e acabou... Mas é meio fraco, enfim. Eu gostei. Gostasse? Eu achei meio sentiu, sabe? O modo sentiu do Galvão lá, sabe? Não, cara, eu acho que é uma... E ainda mais o fato dele não
abrir, que é isso, deixa essa dubiedade e eu acho bacana, acho legal, acho que fica é histórico, acho bacana, gosto. Passamos aqui, vamos para são 3 títulos nacionais para Nebraska, então. São 5 títulos nacionais de Nebraska, esses são os principais com o Tony Osborne. Perfeito, passamos aqui Montanha Próximo, tradições, cara, e agora vamos falar um pouquinho da parte mais legal do college, que é, de fato, essa tradição e essas loucuras feitas aí pelos torcedores. Bando de universitário desocupado maluco. De 73 até 99, que é onde ficou o Tony Osborne, foi, assim, a melhor fase da história da universidade, que realmente foi onde eles mais venceram, e até esqueci de falar, mas a pior posição que a universidade ficou no ranqueamento final da AP Poll em 25 anos foi 7.95, isso eu fiz uma média dos 25 anos somados, né? Então, o começo de temporada médio era 2.27, o final era 7.98. Então, são 25 anos ficando dentro dos Top 10. E parte dessas tradições que começou com o Bob Devaney foi de ter casa cheia. Nebraska, há 74 anos, tem todos os ingressos vendidos para todos os jogos em casa. Caraca, e qual o tamanho do estádio, sabe? O estádio cabe 82.615 pessoas. Cacetada. É um estádio grande pra caramba. Já foi maior na época que enfim, não existia liberações do bombeiro, né, proporcionalmente lá nos Estados Unidos, então cabia 80, tu colocava 100 mil e festa, alegria. Então, o primeiro jogo de casa cheia, na verdade, foi em 3 de novembro de 1962. Desde lá, ingressos vendidos em absolutamente todos os jogos. Então a gente tem ali o Sea of Red. O que é o Sea of Red? É a estreia do time? Na verdade, é como ficou conhecida, né, a maré vermelha, porque tradicionalmente, o vermelho é a cor oficial da Universidade de Nebraska, esse N ali que não tem nenhuma relação com a Netflix, por mais que eu goste do deboche, e por conta disso ficou conhecido como Maré Vermelha também por conta, foram 25 anos sendo um dos times mais fortes do país. Então, Nebraska tem algumas tradições diferentes de, por exemplo, aplaudir o adversário quando entra em campo e sai, que é uma coisa que é uma conduta esportiva legal que Nebraska tem em relação a qualquer adversário, por mais que perca ou ganha dentro de casa. Tá. Então, o torcedor da Universidade de Nebraska ficou conhecido como parte da Maré Vermelha, nessa boa fase. E Tunnel Walk? O túnel da Nebraska é uma coisa assim, deve ter uns 300 metros, porque o cameraman, ele fica na porta do vestiário e ele vai caminhando, em direção ao estádio eles ficam 15 segundos, 15, 20, 30 segundos da transmissão do college, só com os caras caminhando da saída do vestiário até a entrada do túnel. Então essa é uma das tradições, porque eles chamam, não tem comercial de TV, não tem absolutamente nada, é o momento que Nebraska puxa pra si nesse sentido, e foi algo pensado, inclusive. Vamos fazer o vestiário bem longe pra ganhar mais tempo de TV, Montanha. Exatamente, e assim, foi o cara que projetou o estádio realmente falou que a ideia foi realmente essa, chamar a atenção e ter esse chamariz, né? E o túnel, ele é aberto para torcedores e tudo mais, então assim, tem uma galera ali que que fica em volta do túnel enquanto que os caras entram em campo. Não é aberto do ponto de vista, vai lá quem quer, né? Sim, existem acesso a tal. E outro é a liberação de balões sempre que o Nebraska faz o primeiro TD do jogo. Então é outra tradição que acontece, quando o Nebraska pontua, faz o TD, o primeiro touchdown da partida, eles soltam uma enxurrada de balão que, enfim, pinta o céu de vermelho também. Eles não quebram nada nas outras cidades, não roubam Nebraska, bichinho dos outros, nada Nebraska, a Universidade de Nebraska é bem tranquila com relação a isso, tá? Eles não botam fogo em nada, eles também não arrancam a cabeça de nenhuma estátua. Uma das tradições é soltar balãozinho. Pois eu tô tentando ver se descubro uma coisa mais legal aqui. Entendeu? Então eles aplaudem o adversário, então eles não... Entendeu? Eles não estão ali pela violência. Você tá com essa tua carinha aí, mas você é a nossa Poliana. Tá? Você devia estar feliz com essas coisas. Eu já tenho um toque, tu tem cara de Nebraska mesmo. Cara, mas eu acho Nebraska uma universidade legal. Eu tava comprando, porque, porra, eu gosto pra cacete de milho. Eu como uma lata de milho inteira quando eu abro, assim, puro. Então eu gosto pra cacete de milho. Achei muito legal a história, é um time competitivo. Porra, eu tava vermelho, eu gosto de vermelho também. Eu tava comprado na ideia de Nebraska, mas, porra, balão release? Sério? Balão? Porra, vamos lá, vamos passar. Quem sabe a gente salva aqui no finalzinho ainda. As rivalidades, cara, com Oklahoma, Iowa e Colorado. É isso aí, Oklahoma, por conta desses 25 anos, foi um adversário comum, onde o Oklahoma era um dos disputantes a títulos nacionais em várias ocasiões, fez enfrentamento com Nebraska, e Iowa e Colorado por conta da região. Colorado e Iowa são estados vizinhos, e normalmente, assim, estados vizinhos se bicam em vários sentidos, e é o caso de Nebraska com esses dois. Colorado e Nebraska também fizeram disputa de campeonato nacional, onde Nebraska conseguiu vencer. 94, eu acho. São as principais rivalidades. Passamos aqui, Montanha, temos mais algum slide ou esse é o último? Acabou-se. Então, cara, se você que está conosco e ainda não tem
aí não se afeiçoou por nenhum programa de futebol americano universitário, Nebraska pode ser a sua opção. Afinal de contas, Nebraska é um estado que não tem outros times, não tem outras ligas, então o estado é fanático pela Universidade de Nebraska, então assim, cara, sellout. Todos os ingressos vendidos. É um dos ingressos mais disputados do país. Todos os ingressos vendidos desde 1960, ela vai pedra, 70 cacetada anos, ou seja, mostra o grau de fanatismo. Eles têm os Cornhuskers, que são os descascadores de milho. Eles têm um chapéu de milho maravilhoso. É um time competitivo que está no top 10 há mais de 25 anos. Estava, né? Estava. Até 99. Perdemos agora. Mais um torcedor nós perdemos agora. Pô, desandou um pouco agora recentemente, mas, cara, é um time de enfrentamento físico muito forte, né? Um time com sempre boas OLs, como tu trouxe, né? Thiago D'André é uma diferença. Então, assim, se você gosta desse futebol americano mais físico, e se você gosta de um time que não tá nos meios mais comuns, nos mercados mais populares, se você gosta de ser um pouco diferente dos outros, a Nebraska pode ser sua opção, sem contar o fato da educação desse torcedor, que aplaude até os rivais. Justo. Maravilhoso, maravilhoso. Nebraska Cornhuskers, pra você. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.